galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre transplante, né? Quando e por quê? Quando transplantar uma planta e por que transplantar uma planta? Principalmente para quem está começando, uma das coisas que mais perdemos plantas é na hora do transplante. Eu não vou dizer só na hora, mas porque faltou o porquê do transplante, né? Esse título desse vídeo, Quando e Porquê, o mais importante deste vídeo, eu acredito que seria o porquê, né? Por que transplantar a minha planta? Existem vários fatores, né, que determinam essa questão do transplante, porque não existe essa questão de falso transplante, né? Isso aí é uma coisa que ficou aí meio que subentendida, essa questão de falso transplante. Mas o que eu quero dizer e passar para vocês nesse vídeo é porque eu também já transplantei muitas plantas sem porquê. Uma das coisas que mais se perde plantas, principalmente para quem está iniciando, é a questão do transplante. Transplante na hora errada, transplante de maneira errada e transplante, digamos assim, sem o porquê. O mais importante disso que estamos vendo aí é essa questão do porquê. Por que transplantar? Transplante, existem várias maneiras de transplante, como por exemplo, esta planta aqui é uma planta que vai ser transplantada esse ano. Ela vai sair desta bacia de plástico e vai vir para o seu primeiro vaso de cerâmica e vai ficar bonitona, hein, galera? Isso aqui como que se diz, é um marco, né, na gente quando está assim construindo o bonsai, quando a gente vai trazer a planta para o vaso de cerâmica. Nós vamos falar sobre isso. Existe o transplante onde a planta já está em um vaso de cerâmica e talvez você vai passar para outro vaso, que é o caso deste Pithecolobium aqui, ó. Olha como é que ele está bonitinho, as gemas estão todas vindo aí, ó. E ele vai sair desse vaso e vai vir para um vaso um pouco menor, ok? E quais que são os porquês desses dois transplantes aqui? Primeiramente, essa é uma planta que está em uma bacia de plástico e eu vou trazê-la para um vaso de bonsai. É um vaso, é uma coisa muito subjetiva essa questão que utilizamos vasos de treinamento, né? Para mim, pessoal, isso é uma coisa particular minha, ok? Eu não estou falando aqui de acordo com as regras do bonsai, porque principalmente a galera que começou no bonsai junto comigo, né, a galera dos fóruns, etc. Tem muito aquela questão assim de que você só vai colocar a planta em um vaso de bonsai quando a planta está definida. E aqui no canal, as dicas e as coisas que falamos não é uma coisa assim apenas para leigos, pessoas que não interagem assim neste mundo do bonsai. Mas existiu, né, essa questão de que a planta sai do vaso na bacia de plástico, vai para um vaso de cerâmica, um vaso de bonsai, principalmente um vaso bonito, somente quando a planta está pronta. Mas, né, a minha planta, como por exemplo esta planta aqui, eu já alcancei a minha bitola de tronco que eu gostaria. Eu já alcancei as ramificações primárias e secundárias. Eu não vou dizer terciárias, porque ainda falta muito refinamento nessa planta aqui. Eu já alcancei a base de minha planta, então eu vou trazê-la para um vaso menor. Isso vai me fazer com que os meus entrenós fiquem menores, as minhas folhas também fiquem menores, e essa questão de treinamento, eu também vou treinar a minha planta em um vaso menor, aonde a próxima poda de raízes da minha planta, o próximo transplante, se eu quiser diminuir este vaso de tamanho ou não,
fica a meu critério, vai ficar mais fácil, porque as raízes da minha planta já estão treinadas, ok? Treinadas, vai ficar mais fácil de fazer essa poda sem com que a planta sofra muito, para trazê-la para um vaso um pouco menor. Vai assistindo o vídeo aí que no final das contas você vai conseguir entender tudinho. Então essa é uma questão de transplante. Daqui para um vaso de cerâmica, ou seja, um vaso menor de plástico. Essa questão de vaso também, nem todo mundo pode comprar um vaso de cerâmica, um vaso bom, né? Que é um artigo, eu não vou dizer caro, é um artigo de valor alto, mas também é um artigo que vai durar a sua vida inteira, é a moldura da sua arte, mas isso não vai entrar nessa questão. Essa é uma questão de transplante. Já já nós vamos falar sobre épocas, etc. Essa é uma outra questão de transplante. Minha planta tá bonita aqui? Tá bonita, mas eu tenho um vaso que eu sei que vai ornar ainda mais a minha planta. Pela coloração, pelo tamanho que é um pouco menor, vai ficar o quê? Vai ficar um pouco mais proporcional. Então temos duas situações de transplantes aqui. De uma bacia de plástico para um vaso de treinamento, uma planta que já está em um vaso de bonsai para um outro vaso de bonsai que vai deixar a minha planta ainda mais bonita. E ela desocupando este vasinho aqui, outra planta, que talvez esteja em um outro vaso não tão bonito quanto este, possa vir a ocupar este vaso aqui, ou este vaso pode ficar à espera de uma outra planta também. Duas situações de transplantes. Vamos falar agora em uma outra situação de transplante também, que seria a deste humus aqui, ó. Uma planta que está em um vaso de bonsai, uma planta que está totalmente estabelecida neste vaso aqui. As raízes já quase que tomaram conta de todo o substrato. Essa planta vai ser feita um transplante nela. E por que este transplante será feito? O transplante deste humus será feito porque a minha planta já quase que eliminou o meu substrato que está neste vaso aqui. Então eu vou precisar tirar a minha planta do vaso, fazer uma poda de raízes, cortando as raízes mais grossas, deixando as raízes capilares, para que a minha planta possa ter um bom desenvolvimento nessa próxima etapa de crescimento, que seria a primavera, que vai chegar aí no mês de setembro. Vamos voltar a falar novamente. Situações de transplante. O transplante, onde a minha planta eu já alcancei aquilo, né? Este recipiente que a minha planta foi colocada aqui é um recipiente que acomodou o tamanho das minhas raízes, ok? Para que eu conseguisse tal desenvolvimento, eu consegui a saúde que eu gostaria. E esse recipiente também fez com que a minha planta criasse muitas raízes finas. Então, eu vou trazer a minha planta agora para um vaso um pouco menor, visto que eu alcancei aquilo que eu gostaria na minha planta aqui. Da bacia para um vaso de cerâmica. Posso chamar de vaso de treinamento? Posso chamar de vaso de treinamento. Posso chamar de vaso de cerâmica. Essa questão, às vezes, de falar, eu vou colocar em um vaso de treinamento bonito. É uma questão assim, no fundo, pessoal, todo bonsaísta que tira uma planta da bacia e coloca em um vaso de cerâmica, né? Um vaso mais bonito, está colocando a planta no vaso porque quer ver a planta mais bonita. Outra situação de transplante. Vaso de bonsai para um vaso de bonsai. E situação de transplante, vaso de bonsai, poda de raízes e volta para o mesmo vaso de bonsai.
Mas, Diogo, eu posso, se eu quiser, essa situação aqui, se eu quiser colocar um outro vaso na minha planta, eu posso colocar um outro vaso na minha planta? Pode sim colocar um outro vaso na sua planta, caso você queira, caso você tenha esse vaso e caso você ache que vai ficar mais bonito. São 3 situações de transplantes aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Por isso, pessoal, que eu gostaria de convidar aí, né, quem aí quiser fazer parte da nossa turma, do nosso curso do mês de agosto, né? Aproveita aí que em breve eu acredito que eu vou estar encerrando esse curso. Eu vou me dedicar ao módulo 2 dele. Então, quem quiser fazer parte da nossa turma aí do mês de agosto, é só entrar em contato aí. Na descrição do vídeo vai estar o link para entrar em contato diretamente comigo. O valor do curso é R$70, caso você queira fazer, porque no curso eu posso fazer vídeo de 40 minutos, 50 minutos e falar até dar calo na língua. É uma questão um pouco limitada aqui, essa questão de jogar o vídeo dessa maneira. Então, vamos lá. 3 situações de transplante. Transplante, quando e por quê? Vamos para o quando. Vou transplantar a minha planta quando eu alcançar aquilo que eu almejei. A minha planta estava bem estabelecida aqui e eu alcancei aquilo que eu queria. Quando eu alcançar, eu vou colocar a minha planta em um vaso de treinamento. Quando a minha planta estiver sadia e treinada com suas raízes no vaso, eu vou conseguir um vaso um pouco menor, porque eu sei que ela vai ficar mais bonita neste vaso um pouco menor e ela já vai estar saudável para poder passar para esse vaso. Quando a minha planta, né, no caso do humus, quando a minha planta estiver já com as raízes tomadas, né, no vaso ali, eu vou precisar fazer um transplante para que a minha planta permaneça saudável. Por que eu vou transplantar essa planta aqui? Porque ela está muito bonita e eu quero colocá-la em um vaso tão bonito quanto ela, para eu poder apreciá-la e refiná-la em um vaso mais bonito. Este é o porquê que eu vou transplantar essa planta para este vaso aqui. Por que eu vou transplantá-la? Mesmo motivo, um vaso mais proporcional. Humus. Por que eu vou transplantar o humus? Porque se ele ficar, né, se eu quiser passar com ele ali mais 1 ou 2 anos naquele vaso, eu posso. Mas quanto mais ele ficar criando raízes naquele vaso confinado, mais dificuldade eu vou ter para o próximo transplante. Então eu vou transplantá-lo porque eu preciso para que ele tenha mais saúde, ele crie mais raízes, etc. É uma questão de necessidade de manutenção do bonsai. Agora vem uma coisa que eu acho que muita gente estava esperando eu falar, a questão da época do transplante, que entra nessa parte do quando também, né? Quando eu devo fazer esses procedimentos? É uma coisa, pessoal, que nós precisamos, principalmente você que está aí iniciando no bonsai, você precisa treinar essa paciência, porque eu, particularmente, eu estou me segurando demais para não pegar essa planta aqui hoje e colocar no meu vaso, né? Porque eu sei que ela vai ficar muito bonita nesse vaso. Eu estou curioso para saber como que estão as raízes desta planta aqui dentro. Pode acontecer surpresas, pode acontecer que ao transplantar pode ser que tenha um toco muito grande de raiz, pode ser que esse toco seja o único com muitas raízes capilares que não dê para me cortar no momento e a planta não caiba neste vaso aqui e eu ter que talvez voltar a planta para o mesmo vaso para fazer um outro tipo de trabalho. Então isso são coisas que pode acontecer em meio ao transplante. Agora a época, pessoal, a melhor época
para transplantar. Fazer transplantes de qualquer planta é final do inverno. O que quer dizer, pessoal, final do inverno? Isso eu estou falando para as pessoas que não têm prática, ok? Final do inverno, a primavera, se eu não me engano, neste ano de 2021, vai começar no dia 23 de setembro. Então, o que seria final de inverno? 10 de setembro, 20 de setembro, início de setembro, será a melhor época para fazer o transplante. Questão de transplante também é uma coisa muito interessante a gente aprender. Porque, veja bem, eu também me segurei um pouquinho para não fazer esse transplante aqui, né? Porque a minha planta, embora os meus outros pitecos estejam estacionados, este pitecolobe aqui, ó, começou essa brotação do nada. Ele caducou, tem vídeos dessa planta aqui, ela caduca, né, eu mostrando para vocês, e do nada ele começou a brotar. Acabou a caducação dele, não sei se podemos chamar desse nome, e ele começou a soltar esses brotos. Eu falei, meu piteco está saindo da hibernação, eu acho que eu posso transplantá-lo. Mas pensei comigo, que diferença vai fazer eu transplantar ele agora com eu transplantá-lo em uma época mais correta? Porque pode acontecer de eu transplantar essa planta e de repente ela estacionar de novo. Como por exemplo, essa semana, quinta-feira, está marcando muito frio, né, no sul de Minas Gerais, em muitos lugares aí. Esse ano está um ano bastante frio. Então pode acontecer, transplantei a minha planta e de repente acontece uma mudança de tempo, uma mudança de clima, e a planta se estaciona, ela não vai criar raízes novas, talvez eu fiz alguma poda de raiz nela, e talvez a minha planta se apodreça, as raízes, e eu perco a minha planta. Então, a melhor época para todas as plantas, um transplante seguro, é final do inverno, início do final do inverno ao início da primavera. Então, é uma questão de tempo também, né? Eu mesmo, particularmente, eu costumo transplantar muitas plantas no mês de agosto, no finalzinho do mês de agosto. A primavera parece que se estendeu um pouco esse ano, mas no finalzinho do mês de agosto, eu costumo fazer muitos transplantes. Por quê? É um mês que eu tenho um pouco de folga e um pouco mais de tempo para poder estar fazendo isso. Com exceção dos juníperos, né? Juníperos, pinheiros em sua maioria, os transplantes as pessoas gostam muito de fazer agora no mês de julho. Mês de julho, início de agosto, as pessoas gostam de fazer transplantes dessas plantas nesta época. Mas esse vídeo é voltado mais para as nossas plantas tropicais. Para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, que tem outros porquês também que eu gostaria de colocar nesse vídeo, transplante quando e por quê. Porque tem questões também de substrato, tem questões de doenças, né? Essa questão de transplante, algumas outras épocas também. Então, grava aí, né? Foquemos nessas 3 situações de transplante que nós comentamos aqui. Beleza? Então, deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, e já eu vou estar trazendo mais um vídeo falando dessa questão de transplantes com outros porquês e outros quandos também. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.